Vamos? Então, ó, a hipoderme é constituído por um tecido adiposo, une-se a derme e a epiderme e o resto do corpo. Então, ó, eu tenho uma epiderme, eu tenho uma derme e tenho um tecido subcutâneo ou hipoderme, que é a mesma coisa, tá? Função da pele: proteção, barreira física, sensibilidade quanto a dor, pressão, calor e frio, termorregulação, né? Que é a vasoconstricção ou a vasodilatação mais a sudorese. O que seria uma sudorese? Suor acessível, professora? Suor, isso aí, Dorimar, tá? Excreção, eletrólitos e água, tá? Através da sudorese, a gente acaba, né, por conta da transpiração, dependendo da doença, e acaba tendo essa eliminação de eletrólitos, tá? Isso acontece mais quando o paciente ele tem fibrose cística, tá? Que é através da sudorese, aonde tem a composição do sódio, e o paciente acaba ficando desidratado, caso ele tenha essa doença fibrose cística, tá? Metabolismo, que é a síntese de vitamina D e a formação óssea, tá? Então, por isso é importante a gente estar pegando sempre o quê? O que é de graça? Sol. Isso, o sol, tá? Imagem corporal, né? Que detalha o quê? A aparência, tá? Então, já mostrei para vocês, né? Que a pele é o maior órgão, tá? Do ser humano, né? De cada indivíduo. Cerca de 15 a 16%, tá? Para eu poder começar a falar para vocês sobre feridas, sobre lesões, eu precisava falar para vocês como é que era composto, tá? Então, vamos lá, tá? A gente entra agora em feridas e lesão por pressão. A partir de quanto tempo ela deixa de ser ferida e passa a ser lesão, tá? E aí vai vir as contaminações, vai vir os estágios, as categorias, algum tipo de coberturas, tá ok? Então, ó, definições: lesão vezes ferida. Toda vez que eu falo de ferida, ela é caracterizada pela perda da continuidade dos tecidos, podendo ser superficial ou profundo, que deve ser fechada em até 6 semanas. Quando passa as 6 semanas, eu não classifico ela mais como ferida, e sim como uma lesão, tá? Lesão se torna uma lesão após 6 semanas da evolução lá daquela ferida lá. Então, quando ela não se cicatriza, ela passa a ser o quê? Uma lesão, tá? Então, ó, sem intenção de quê? De cicatrizar. Ela tá demorando, tá? Até 6 semanas, classifico como uma ferida. Passou as 6 semanas, eu já classifico ela como lesão, tá? As lesões, elas podem ser classificadas conforme o comprometimento tecidual, tá? Epiderme, derme, tecido subcutâneo, musculatura e óssea, tá? Quanto à localização anatômica, aonde está tendo, né, essa lesão ou essa ferida. Quanto ao tamanho, comprimento, largura, profundidade e formação de túneis, que são realmente as lesões por pressões lá no estágio 3 ou estágio 4, que às vezes acaba tendo essa proeminência óssea. Aspecto da ferida ou da lesão. Quando eu falo aspecto do leito, é a lesão em si, tá? Então, eu tenho uma lesão, aonde está aquela lesão, eu classifico ela como leito, ali aquela ferida, tá? E eu tenho as bordas, que muitas das vezes elas serão o quê? Irregulares, profundas, tá? Drenagem é o que está saindo daquela lesão. Cor e consistência, pode ter tecido de necrose, pode ter exudato, tá? A consistência, né? Você vai ter fibrinas, que são as musculaturas, tá? Dor ou hipersensibilidade e temperatura. Quanto mais profunda for a lesão, menos dor esse paciente vai sentir. Por quê? Alguém sabe dizer?
Não, porque as terminações nervosas, elas estão destruídas. Então, quando ela é profunda, se perde o quê? As terminações nervosas. Professora, mas o paciente ele não vai sentir dor? Vai. Ele sente dor aonde está preservado, aonde tem tecido de cicatrização, tá? Ou de granulação, mas em volta, né? Que a epiderme e a derme, elas vão estar o quê? Preservada. São essas bordas aí irregulares. Então, ali ele está sentindo dor, porque as terminações nervosas deles estão o quê? Preservada. Dentro da lesão, não, porque as terminações nervosas, elas estão o quê? Destruídas, tá ok? Temperatura a gente consegue identificar, quando a gente encosta a mão, a gente vê que realmente tá quente, tá? Bom, vamos lá. Aqui eu tenho uma lesão por pressão e aqui eu tenho uma ferida. Uau! Uau, né? Ela deixa de ser uma ferida quando ultrapassa o quê? As 6 semanas. E ela pode muito bem ficar aqui, ficar assim. Essa região aqui é uma região do cóccix, tá? Ou outros podem dizer como sacra, porque uma fica próxima da outra. Mas o cóccix é bem aqui embaixo. A sacra é onde está essa região aqui. Aqui eu classifico como estágio 3 ou categoria 3, porque não está aparecendo o que aqui? Osso, tá? Então, aqui ela tem tecido de cicatrização, de granulação e tem alguns exudatozinho, mas eu posso dizer para vocês que esta lesão aqui, ela está bonita, tá? Está tendo uma cicatrização boa. Aqui dentro, as terminações nervosas delas estão o quê? Destruídas. Mas aqui em volta, não. É onde o paciente começa a sentir dor. Professora, Oi. lesão, esse tipo de lesão e úlcera é a mesma coisa? Boa pergunta, Isabela. Antes era utilizado como escara, passou para úlcera, agora é lesão por pressão. Mudou. Tá bom? Esse aqui é uma ferida. Aqui tem tecido de granulação, tá? Tem algumas fibrinazinhas que são os musculares. Aqui eu acredito que seja realmente um sangue um pouquinho escuro que não foi limpo direito, mas eu posso dizer para vocês que essa ferida aqui, ela tá boa, ela tá brilhosa, tá vendo? Ela não tá opaca, ela não tá sem brilho, tá? Então a gente diz que essa ferida está bonita também. Tá num processo de cicatrização bom. Não tem sinais logísticos, não tem secreções, não tem tecido de necrose, tá? O Geilton pediu para avisar que deu ruim de novo. Eita. Então vamos Tomara lá. que ele consiga fazer a prova, né? Tomara que ele consiga. Fatores de risco para a abertura de uma ferida, tá? Quais são os fatores internos? São fatores relacionados às condições do paciente. Está de tossir. Condições nutricionais, níveis de consciência, idade, incontinência fecal ou até mesmo urinária, mobilidade reduzida ou ausente, tá? Anemia, que diminui a capacidade do transporte de oxigênio, né? Porque é através da célula dos glóbulos. Então, quando não se transporta, né, a oxigenação, é onde pode surgir também as lesões por conta disso. Ou, né, ela está muito tempo deitada, aonde tem proeminência óssea, acaba comprimindo e a circulação não chega. É o que pode estar levando também uma lesão por pressão. No sangue e predisposições, né, a formação de lesão por pressão. Edema, prejudicada a circulação, interfere no fornecimento de nutrientes por células. Deixa eu só botar. Lesão por pressão, tá? Esses são alguns fatores. Bom, primeiro a gente começa a falar sobre as feridas. Falei para vocês das camadas, falei da diferença de ferida para a lesão, tá? Falei sobre os fatores que podem levar tanto uma ferida quanto uma lesão. E aqui a gente começa a falar
sobre a classificação das feridas limpas, tá? Aí pode ser limpa, pode ser infectada, pode ser potencialmente contaminada. Então, vamos lá. A ferida limpa, tá? É sem presença de infecção, sem exudado, com pequenas quantidades de exudado e de uma cor o quê? Clara, transparente. Então, muitas das vezes eu tenho a minha ferida, tá? Mas ela, se vocês perceberem aqui, tem uns pontos, mas ela não tem nenhum sinal de quê? De infecção. Cicatrizou bem, deu os pontos, ficou tudo muito bonitinho. Eu classifico ela como uma ferida limpa. Fez, aqui parece ser mais uma laparotomia, tá? Então, fez a abertura e não apresentou nenhum sinal de flogística, tá? Aqui, eu tenho uma ferida contaminada. Isso aqui já é uma lesão por pressão também, mas essa ferida, né, por conta das semanas, ela tá o quê? Contaminada. A gente consegue ver contaminada por conta disso aqui, ó. É uma lesão extensa, tá vendo? É uma lesão extensa. Aqui eu tenho um tecido, né, de granulação, mas se vocês perceberem, aqui são as fibrinas musculares, aqui são os músculos onde eu estou passando o mouse. Esses músculos aqui, eles já estão mortos. Se vocês perceberem, já começa a ter aqui o quê? Necrose. Aqui, a circulação, ela não está chegando. Provavelmente, futuramente, aqui precisa fazer o quê? Um debridamento manual. Aonde está esse tecido aqui, olha, tá vendo? Que são as fibrinas musculares, muitas das vezes é feita uma raspagem. Porque quando se está assim, não tem como a gente colocar cobertura, tá? É como se ela fizesse uma barreira. Se faz essa raspagem, esse debridamento, é feito no centro cirúrgico, porque aqui as terminações nervosas elas estão ainda preservadas e o paciente ele sente dor. É feito dentro do centro cirúrgico para poder começar a usar as coberturas. Toda vez que eu falar de coberturas, são pomadas, tá? Medicamentos que são utilizados. Então, começa a se utilizar coberturas adequadas para essa lesão aqui. Tá ok? Então, eu classifico ela como uma ferida o quê? Contaminada. A presença transitória de micro-organismo em superfície, sem invasão tecidual ou relação de parasitismo, tá? Então, ela tá o quê? Contaminada, tá? Quando eu tenho uma lesão contaminada, lembra que eu falei para vocês, eu acho que foi logo na primeira aula, que é fácil de descontaminação a potencialmente colonizada, contaminada, e que ela é difícil de descontaminação, apesar de ter essa lesão, essa ferida aqui extensa, ela está também bonita, a coloração dela tá boa, ela só precisa ser bem tratada. Vamos lá. Vai a minha pergunta. Quando eu tenho esse tipo de ferida aqui, eu vou utilizar luva estéril ou luva de procedimento? Procedimento. É luva. Luva estéreo? Porque está fazendo um procedimento invasivo no paciente? Assim, não chega a ser um procedimento invasivo. Toda vez, foi o que eu expliquei para vocês, toda vez que eu utilizo a luva estéreo, eu vou estar fazendo o quê? A diminuição de micro-organismo que está aqui contaminado, eu preciso fazer o quê? Eu preciso retirar. Uma vez que eu utilizo com a luva de procedimento, eu não posso estar depositando mais micro-organismo ali, por a luva ser contaminada, né? É uma caixa de luva, aonde todo mundo mete a mão, né? A caixinha fica aberta, fica exposta. Eu não vou estar levando micro-organismo para ali, ela vai ficar o quê? Potencialmente o quê? Colonizada, contaminada. Então, se eu quero ter uma cicatrização, que tipo de luva eu utilizo? A luva estéreo. Porque eu preciso fazer o quê? A descontaminação. Entenderam? Professora, Oi? eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas eu estou com muita dificuldade para conseguir entrar da boquinha à prova. E aí, se eu demorar um pouquinho para entrar, que está muito difícil de entrar hoje. Tá. Geilton, quando eu liberar o link da prova para vocês, aí qualquer coisa você me chama no privado, tá bom? Sim, Qualquer tá bom, dificuldade que você professor? tiver.
Tá ok? Ah, que eu consegui entrar só agora. Tô com maior dificuldade para entrar hoje no link aí. Tá, se você tiver dificuldade, você me fala, tá bom? Tá bom, professora, tá ok. Bom, vamos lá. Ferida colonizada. Olha, isso eu falo para vocês que é o quê? Feia, tá? Isso aqui pode ser talvez um pé diabético, tá? Então aqui ela tá o quê? Colonizada, tá? Essa ferida realmente ela está feia. Ó, não tem mais circulação, se vocês perceberem, não tem tanta circulação. Já perdeu musculaturas demais aqui, tá? Então, ó, aqui realmente não tem. Então, é o quê? Um crescimento, a multiplicação de micro-organismos em superfícies epiteliais e o hospedeiro sem expressão clínica ou imunológica, tá? Aqui as terminações dele também já estão bem diminuídas, ele quase não sente dor por conta disso, tá? Mas alguns lugares, se vocês perceberem, tá o quê? Preservado. Quando eu falo preservado, é por conta desse vermelhinho aqui, ó. Vocês vão entender um pouquinho melhor quando eu estiver falando lá de lesão por pressão. Então, aqui, ó, fica bonito, tá? Esse pé ainda tem jeito? Acredito que sim, mas, né, precisa ser muito bem feito. Aqui, ó, é o outro pé dela de baixo, olha. Tá vendo? Consegue visualizar? Puxem um zoom, tá? Então, assim, provavelmente deve ser um pé diabético, tá? A cicatrização disso aqui demora. Se ela for diabética, provavelmente aí ela acaba tendo uma amputação por conta disso, tá? Nesse caso aqui, ó, luva estéreo ou luva de procedimento? Luva estéreo, tá? Vai ser difícil de descontaminação, mas mesmo assim eu utilizo luva estéreo, tá? Bom, ferida infectada, tá? Isso aqui provavelmente, né? Pode ter sido uma celulite ou uma queimadura, tá? Então, quando eu falo que a ferida ela tá infectada, ela automaticamente apresenta aí essa infecção, tá? Essa secreção, tá? Ou empiema, que é chamado vulgo, que eu vou dizer para vocês agora que vocês vão utilizar essa palavra. Vulgo o quê? Pus. Né? Porque agora vocês não vão falar mais que é pus, e sim secreções, empiema, tá ok? Foi? E ela é purulenta mesmo, tá? É igual leitinho condensado, literalmente. Tá? Ferida infectada quando há parasitismo, tá? Com a interação metabólica, reação inflamatória e da imunidade, ou seja, a presença de multiplicação de bactérias e outros micro-organismos associados, de um quadro infeccioso já instalado e a presença de sinais flogísticos, calor, rubor e edema, tá? Então, ó o rubor, tá? Conseguiram entender a ferida? Alguma dúvida? Não. Dívida? Todas. Todas, né? Dívida sempre. Bom, o processo de cicatrização ela pode ocorrer de duas formas. Estou falando de ferida ainda. A primeira é a intenção e a segunda é a intenção, tá? É a forma que os médicos eles vão estar atuando para poder fechar aquela lesão. Então, vamos lá. A primeira intenção é quando ocorre da pele ser a perda mínima de tecidos, as bordas de feridas, que são as suturas. A primeira intenção é aquilo ali, ó. A pele, ela tá juntinha. Só que aí você se cortou. A pele, ela se separou uma da outra. A primeira intenção é aquela que eu dou o quê? Ponto. Eu tô aproximando as bordas, tá? Eu aproximo as bordas aonde é feito ponto. Isso é a primeira intenção. Foi? A segunda intenção, a maior parte perda celular e tecidual é formada por um tecido de granulação, que são lesões maiores e extensas, não passíveis, tá? De aproximação das bordas. Então, ó, é onde é utilizados as medicações. Aqui, eu consigo aproximar as bordas? Não. Não. Então, aqui eu utilizo como o quê? Segunda intenção, que são utilizados o quê? Medicamentos, coberturas, propriamente para isso. Entenderam? Foi? Foi.
Bom, agora a gente entra em lesão por pressão, tá? Falei um pouquinho de feridas, agora vamos lesão por pressão. Lesão da pele é causada por uma interrupção sanguínea em uma determinada área que desenvolve devido... Vamos prender aqui não. Então, ó, a lesão por pressão, ela é sempre acometida quando ocorre o quê? Uma má circulação. Isso ocorre sempre onde tem proeminência óssea, aonde o paciente está deitado e a circulação, ela não chega, tá? São fatores que pode ser também relacionado, é o quê? A hidratação, a alimentação. Isso são fatores que vão levar o paciente a desenvolver uma lesão por pressão, tá? Sobre a lesão por pressão, quais são os estágios? Quais são as categorias? Então, eu tenho categoria 1, 2, 3 e 4. Foi? Não vou me prender nos slides, não, porque o que está aqui no slide é o que eu estou dizendo para vocês. Só que aqui eu estou tentando explicar para vocês de uma forma mais resumida. Estão conseguindo entender? Apesar do meu slide estar super resumido. É porque eu não quero ficar me prendendo na leitura. Eu acho que eu falando, desenvolvendo para vocês assim, conversando, acho que se torna mais fácil. Conseguiram entender? Tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho uma imagem aonde mais acometem o quê? As lesões por pressões. É sempre em proeminência óssea. Pode ocorrer em outro local? Pode. Mas a probabilidade de desenvolver aonde tem proeminência óssea é muito maior. Por quê? Porque está prendendo a circulação. Então, eu tenho aqui a occipital, eu tenho o ombro, eu tenho a escápula, eu tenho o cotovelo, eu tenho a sacra, eu tenho o isquio ou o cóccix, tá? O hálix, que são as pontinhas do dedo, tá? Calcânio, por ficar muito tempo deitado, então acaba prendendo a circulação. Os trocantes, porque ele fica do lado, então tem essa proeminênciazinha, esse osso, então acaba tendo, tá? O joelho, porque o paciente ele fica deitado, ele acaba juntando um joelho no outro, então acaba tendo sim no joelho e no mauléolo, tá? Que é aquele ossinho do lado, lá do pé, tá? Mas geralmente é mais na sacra, né, professora? É mais na sacra ou no cóccix, tá? Escápula também, tá? Escápula e calcânio são um dos mais locais que acometem, tá? Joelho, o índice é bem pouco, hálixo também, mas a sacra, né? Ou até mesmo a escápula acontece muito. Na occipital, ela ocorre através do catéter óculos. Então, o catéter óculos, lembra que eu mostrei para vocês que é aquele que fica aqui no nariz? Tá? Então, ele é para colocar no nariz e ele vem assim, ó, pela orelha e ele prende embaixo, tá? Da mandíbula. Só que muitas das vezes os profissionais colocam o catéter óculos e colocam ele preso para trás. Quando o paciente ele não consegue se locomover, tá? Aquela borrachinha que prende ao que fica largo ou não, aquilo ali é duro. Então, o paciente ele fica deitado, então acaba lesionando por conta disso. Por isso, colocou catéter óculos, passou por trás da orelha, tá? E prende debaixo da mandíbula, tá ok? Bom, vamos passar para a lesão por pressão. Toda vez que eu falo de lesão por pressão, estágio 1 ou categoria 1, o que vai me apresentar? Em que momento eu consigo ver que esse meu paciente ele está tendo uma lesão por pressão? Na hora do banho. Lembra que eu falei que na hora do banho é a hora da inspeção, é a hora que eu faço a massagem, né? É na hora do banho, vou botar banho no leito, tá? É na hora que eu vejo meu paciente, né? Século caudal do couro cabeludo até a pontinha do pé. Então, quando começa a me apresentar essa hiperemia, tá? Que é o quê? Uma lesão, tá? Avermelhada, mas eu não vou dizer para vocês que é avermelhada mais, e sim, né? Nas terminologias, que é uma hiperemia, é o primeiro sinal da minha lesão por pressão. O que é utilizado aqui logo no início? Um Dersane. O que está faltando aqui? Hidratação. O que está faltando aqui? Circulação. O que está faltando aqui? Uma boa alimentação. O que está faltando? Mudança de decúbito
Então, através do primeiro estágio ou categoria, eu consigo identificar. Eu só não posso deixar o quê? Piorar. Tá bom? Então, a primeira lesão por pressão ela vai apresentar o quê? A pele está intacta, não tem nenhum tipo de fissura, ela só está apresentando o quê? Vermelhidão, epiremia, tá ok? Conseguiram entender? Estágio 1, epiremia, a pele está intacta, tá? O que eu faço? É hidratar, mudança de decúbito, tá? E melhorar essa hidratação ou alimentação desse paciente. Foi? Nesse estágio aqui, ó, vou realizar, né? Passar o Dersane ou óleo de girassol, poder manter hidratado. Eu utilizo luva estéreo ou luva de procedimento? Luva de procedimento? Luva de procedimento, por quê, Isabela? Porque você não vai estar transmitindo micro-organismo para lá e para cá. E Uma a coisa lesão mais não simples, né? Isso, não tem porta de entrada. Lembra que a pele ela está intacta? Se ela está intacta, eu posso passar o Dersane com a minha luva de procedimento. Agora, se ela apresentar alguma fissurazinha, aí sim eu faço com a minha luva estéreo, tá ok? Ô, Então, professor, vamos lá. no estágio a senhora está com a gente ou outra pessoa que vai estar com a gente? É outra pessoa. Tá, O máximo que eu vejo, fico com vocês, é no laboratório, tá? tá bom, tá bom. Laboratório também é o bicho, hein? Aqui, se vocês pensam que tá assim, imagina o laboratório. Então, ó, estágio 2, tá? A pele, ela já tá rompida e muitas das vezes ela vai apresentar o quê? Uma bolha, flictema, bolhas, flictema, tá? Então, ó, meu paciente, ele tá deitado, vou dar banho no leito e tá com aquela bolha, como se fosse de queimadura. Não vou dizer bolha, vou dizer flictema, tá? Essa é a terminologia. Ou ela pode estar rompida já, e ela vai estar assim, ó, porta de entrada. Esse aqui é o estágio 2. Então, eu tenho o estágio 1, que a pele está intacta, venho para o estágio 2, vai continuar me apresentando aqui epiremia, e muitas das vezes com flictemas, que são as bolhas. Ou a bolha ela vai estar o quê? Rompida, ainda mais se o paciente ele estiver deitado. Então, aquela bolha ela vai ser o quê? Rompida, né? Conforme ele deita, aquela bolha ela vai se romper, vai estourar. Então, ela vai estar assim, ó. Então, quando eu pego o estágio 2, já está atingindo a que tipo de pele? Que tipo? Não, vamos lá. Qual é a camada da pele que está sendo atingida quando eu falo da categoria 2 ou estágio 2? A derme? Derme. A derme, boa. Já o estágio 1 é a epiderme, tá? É a epiderme. Conseguiram entender? Quando eu faço aqui ó, um curativo, eu faço com luva estéreo ou com luva de procedimento? Luva de procedimento, pelo fato da bolha já estar... Estéreo. Estéreo, A bolha já está aberta. explicação isso, mais... a bolha já está rompida. Então, para eu poder evitar a proliferação de micro-organismo, eu vou fazer com luva estéreo. Tá ok? Vamos lá. Estágio 3 ou categoria 3, tá? Então, ó, eu vou ter tecido de liquefação, vou ter fibrinas, tecido de liquefação sem esses vermelhinhos aqui, tá? Aqui onde tem as fibrinas musculares, isso aqui são músculo morto, tá? O paciente, ele não sente dor, tá? Existem 2 tipos que eu posso estar classificando a minha lesão por pressão. Ou ela pode me apresentar desta forma, ou ela pode me apresentar desta forma. Eu só vou dizer que é estágio 3 ou estágio 4 a partir do momento em que eu ver o quê? Dentro da minha lesão por pressão. Eu olhei dentro da minha lesão e não tem proeminência óssea, eu classifico ela como 3. Eu olhei, né? Fiz o debridamento, tanto autolítico ou manual, tá? Eu debridei e começou a me apresentar proeminência óssea, eu classifico ela como estágio
4. Entenderam? Então, o estágio 3, ele vai ser me apresentado de duas formas. Uma... Ai, meu Deus, cadê? Deixa eu voltar aqui. Uma é que eu já estou vendo. Tá pegando tecido o quê? Músculo, tecido adiposo, já perdeu a epiderme, já perdeu a derme, e eu tô vendo o quê? Músculo, tecido subcutâneo. Então, aqui, eu já classifico ela como 3. Muitas das vezes, vai estar desta forma aqui, ó. E aqui precisa se fazer o debridamento. Aqui é tecido morto, tá? Tecido de necrose. Aqui, na hora de fazer o debridamento, o paciente ele não sente essa dor. Só nessa partezinha aqui, ó. Essa coloração aqui vermelhinha, tá vendo? De granulação. Aqui ele sente dor. Essa parte aqui de necrose, eu preciso retirar. Por quê? Se permanecer assim ou assim, as coberturas, elas não entram. É onde é utilizada a técnica de squash. O que é técnica de squash? É como se fosse um jogo da velha. A gente pega uma agulha 40x12 ou uma lâmina de bisturi, começa a fazer um montão de risquinhos, bem superficial, tá, gente? Bem superficial, e a gente faz os risquinhos. Para que isso? Existe uma pomada que ela é autolítica, que ela é a colagenase. A finalidade dela é o quê? É destruir essas células mortas. Conforme ela vai destruindo essas células mortas, esse tecido de necrose, ele encolhe. Conforme ele encolhe, eu consigo pegar uma pinça e cortar esse tecido de necrose. É onde as minhas coberturas começam a surtir efeito. Enquanto tá assim, ela não surte efeito. Entenderam? Foi? Foi. Bom, aqui eu tenho os tipos, tá? Das peles. Então, o tecido, né, necrótico é retirado de uma área da isquemia, foi o que eu acabei de explicar para vocês agora. Então, a gente acaba tirando esse tecido de necrose para poder a cobertura começar a surtir efeito, tá? Lesão categoria 4, a coloração pode ser marrom ou preta e é descrito como uma capa de consistência dura e seca. Só que a 4, eu só vou classificar a 4 quando eu estiver vendo o quê? O osso. O osso, a proeminência óssea. Ó, um resumozinho aqui. Lesão por pressão, existe 4 estágios, ou categoria 1, 2, 3, 4. Estágio 1, epiremia, vermelhidão. 2, epiremia mais flictemas, bolhas, tá? Estágio 3 é onde vai me apresentar o quê? Tecido de necrose, já pegou a epiderme, derme, tecido subcutâneo, mais músculo, tá? O estágio 4 já pegou a epiderme, derme, tecido subcutâneo, músculo, mas está apresentando o quê? Proeminência óssea. Lembrando que o estágio 3, ele pode me apresentar só como tecido de necrose, eu só vou classificar como 3 ou 4 a partir do momento em que eu ver o quê? O leito da minha lesão, como é que está ali dentro. Não apresentou proeminência óssea? Estágio 3. Apresentou proeminência óssea? Estágio 4. O 1 e o 2 já fica mais fácil de ser identificado. Entenderam? Foi? Bom, esfacelo é a cor amarelada, é aquilo que a gente vê dentro da lesão. Ó, esfacelos, tá? Esfacelos. É a coloração, mentira, aqui embaixo, descrita como consistência de mucoide e macia, que pode ser frouxo ou firme. Sua aderência no leito da ferida formado por fibrinas, que é a concentração de proteínas, que são fragmentos celulares, foi o que eu falei para vocês, são aqueles esfacelozinhos, tá? É os músculos mesmo morto. Quando você tira aquele negócio, chega bem, igual uma melequinha, um catarrinho, tá? Tecido de granulação, tá? É a vascularização de um tecido de cor avermelhado vivo, que é isso aqui, ó. Essa coloração aqui, ó, brilhosa, tá? De cor avermelhado vivo e recebe o nome porque aparece o quê? Glandular.
Eu tenho tecido de epitelização, que é a redução da vascularização com aumento de colágeno, que é a concentração da ferida em tecido o quê? Ósseo, tá? Desculpa, são essas partezinhas aqui, ó, tá? Isso aqui com certeza foi uma cesárea, mas ela acabou, ó, abrindo, tá? Bom, o nosso tempo já está acabando, já vai dar 9 horas. Eu não vou continuar sobre o curativo. A gente finaliza aqui, tá bom? E a gente vamos fazer a nossa prova, tá ok? Só um lembrete. Qual é o maior órgão mesmo? A pele. A pele. A pele. É cerca de quantos por cento mesmo? 15 a 16%. Isso. Só isso que eu quero que vocês peguem. Tá bom? Boa prova. Leiam com atenção. Qualquer dúvida é para me chamar no privado, tá? Vou liberar o link para vocês, tá bom? Deixa eu só tirar um print aqui da chamada para ver quem está aqui. Daniele, tá aí? Daniele? Não? Daniele Barbosa? Estão me ouvindo? Sim. Tá. Sim. Corimar? Oi, professor, presente. Taviane? Presente. Isabela? Jéssica da Silva? Estou aqui, professora. Karen? Karen Mota? Cássia Ellen? Milena das Graças? Nayara? Pablo? Tô aqui. Robson? Robson, Tairão? Presente, professor. Simone? Presente, tô aqui. Tá. Simone? Simone, não? Então, professora, Simone estava com problema na internet. Tatiana? Presente. Tainara? Tainara estava aí. Que eu vi. Presente, professora. Tiago? Presente. Vera? Vera Larissa? Não? Presente. Ah, quem eu não chamei? Eu, professora. Juliane e Faltou Carol, eu. né? Faltou Eu também. Peraí, rapidinho. Eu. Juliana, fala seu nome, sobrenome. Juliana Nascimento. Carolina, né? Cláudia Oliveira. Carolina Cláudia. Quem mais? Ronaldo Brasil. Geildo, professora. Presente, querida professora. Ronaldo. Ronaldo, fala seu sobrenome. Ronaldo da Silva Brasil. Mais alguém? A Larissa tá aí, mas ela não me respondeu, né? Professora, é porque tá Vera Larissa na chamada. Ah, não tem Vera, não? Tem Vera na chamada, mas eu botei só Larissa aqui. Ah, tá bom. É a mesma pessoa. Tá bom, gente, ó. Um beijo, boa prova. Qualquer coisa é só me chamar no privado, tá bom? Qualquer dúvida